Questão número 1. Carl Johann Friedrich Gauss, considerado o maior matemático de todos os tempos, com a idade de apenas 7 anos, deduziu a fórmula da soma dos termos de uma PA. O seu professor havia pedido que a turma que encontrasse a soma de todos os números naturais de 1 a 100. Quanto Gauss encontrou? Então, em vez de ficar ali somando 1, mais 2, mais 3 e tal, ele deduziu uma fórmula que seria capaz de resolver esse problema que o professor passou. Essa fórmula que ele definiu diz que a soma dos n termos de uma PA é definido pelo A1, que é o primeiro termo, mais AN, que é o último termo, vezes N, que é o número de termos, dividido por 2. Então, a soma dos 100 primeiros números que ele calculou é definida por 1 mais 100, que multiplica 100 sobre 2. Aqui está multiplicando, a gente pode já dividir. Então, essa soma dos 100 termos vai ser 101 vezes 50. Então, essa soma dos 100 primeiros números aí que ele achou deu 5.050. Alternativa correta, letra B. Se fosse eu, com 7 anos, ou com 17, ou com 70, provavelmente eu ia ficar contando, viu? Eu ia ficar somando. É muita inteligência você deduzir uma fórmula, né, gente? Então, vamos lá. Questão número 2. Uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2 da manhã e a quantidade de bactérias está evoluindo de acordo com a tabela. Então, às 2 horas tinham 10, às 3, 13, às 4, 16, às 5, 20, às 6, 25 e por aí vai. Quer saber às 20 horas, né, qual vai ser a quantidade de bactérias nesse mesmo dia. O que a gente repara, assim, quando você olha para a tabela, parece que tem um padrão aqui, né? Olha, vindo de 3 em 3. Então, 10, 13, 16. E do 16 pula por 20. Aumenta 4. Do 20 pula para 25. Então, não tem padrão aqui, né? Então, a gente vai procurar um padrão. E quando você pensa no padrão, você vê um padrão da seguinte maneira, olha. As 2 horas eram 10, né? Então, vou marcar aqui. Aí, 3 horas depois eram 20. 3 horas depois dobrou. Aí, novamente, 1, 2, 3 horas depois dobrou de novo, passou para 40. Mais 3 horas, ó, passou para 80. Mais 3 horas, 160. Então, o que a gente vê que o padrão que pode ser colocado aí, ó, é que de 3 em 3 horas, a gente dobra o valor. Então, a gente vai definir aí, né? Quando você passa aí, né, das 14 horas, mais 3 horas vão dar 17. Então, a gente vai fazer 160 vezes 2, né? Então, 160 multiplicado por 2 vai dar 320 aí a quantidade das bactérias. E para 17 mais 3 horas, a gente passa para as 20 horas, que é o que está sendo pedido aqui. Então, nós vamos ter as 320 vezes 2. Isso vai dar para a gente aí o total de 640 bactérias, né? Às 20 horas desse mesmo dia. Então, a alternativa correta da nossa questão vai ser a letra D, 640 bactérias. Número 3. Uma progressão geométrica contém 10 termos. Sabendo que a sua razão vale 3 e a sua soma vale 14.762, qual é o primeiro termo? Então, para a gente calcular a soma dos termos de uma PG, SN, a gente vai usar a fórmula A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N, sobre 1 menos Q, em que o SN é a soma, o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão e N é o número de termos. Então, nós temos aqui, olha, que 14.762, que o problema definiu aí como sendo, né, a soma dos termos dessa PG é igual ao A1, que é o termo que nós estamos procurando, que multiplica 1 menos 3, que é a razão, elevado a 10, que é o número de termos, sobre 1 menos 3. Essa questão aqui é
Ou só por esse 3 elevado a 10 aqui, né? Mas na calculadora vocês conseguem calcular isso aqui sem ter a necessidade de ficar fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vocês sabem disso, né? Então, só para vocês verem aqui, ó, eu vou digitar o 3 e vou aqui, olha, nesse x elevado a y, tá vendo? Pode ser que na calculadora de vocês apareça um circunflexozinho, um chapéuzinho, pode ser esse símbolo também. Então, fica 3 elevado, tá vendo? Olha, ele apareceu aqui, elevado a 10. Aperto igual, dá 59.049. Então, vamos voltar lá para a nossa questão. Então, nós vamos ter aqui os 14.762 igual a 1 que multiplica 1 menos o valor que nós achamos lá, que foi de 59.049, sobre menos 2, né? Que é 1 menos 3. Então, aqui nós vamos ter menos 2 vezes 14.762 vai dar menos 29.524. Tudo isso vai ser igual a menos 59.048, que a gente subtraiu o 1. Tudo isso multiplicado por A1. Então, o nosso A1 vai ser o menos 29.524 dividido por menos 59.048. Então, aqui vai dar positivo. Isso aqui vai dar 0,5, vai dar meio. Então, nossa questão correta aí, né? A alternativa correta é a letra A. A questão número 4, vem falando do balanceamento, né, de relações, fala que o balanceamento de reações é um método utilizado em diversas áreas da química. Eu que adoro química e adoro ler essas questões enormes, eu vou passar lá para o final, porque esse texto aqui não vai nos ajudar muito, não. Ajuda na química, mas eu não sou boa em química, vamos só para matemática mesmo. Então, ele fala que os menores números inteiros positivos que balanceiam uma dada equação são chamadas de coeficientes estequiométricos, misericórdia, de acordo com a lei de conservação de massas, e aí traz esse sistema linear aí. Esse sistema fala que A igual a X, A igual a Y, 4A igual a W, B igual a 2W e que B igual a X mais 2Y igual a 2Z. Aí fala que como existem 6 incógnitas e apenas 5 equações, somos obrigados a chutar um valor inteiro positivo para uma das incógnitas, né? E a partir dessa escolha inicial, determinar o valor das outras. E aí ele traz uma tabela e nessa tabela já foi determinado aí o valor de A, né? Já foi chutado aí esse valor como 2. E aí nós vamos definir os outros valores a partir desse A. Vamos fazer de conta que a gente leu toda a questão e já vamos resolver. Então, se o A é igual a X e A vale 2, então o X também vale 2, correto? Se A é igual a Y e A vale 2, o Y também vale 2. Então, nós já encontramos aqui dois valores, o X e o Y. O 4A vale W. Então, se 4A é igual a W e A é igual a 2, o W vale 4 vezes 2, ou seja, vale 8. Então, já temos mais um valor aqui também. O B vale 2 vezes o W. Então, o B vai ser 2 vezes 8, né? B igual a 2W. Então, B igual a 16. Cadê? Tá aqui. B, 16. Ok. E falta aí o valor de Z. O valor de Z diz que a gente acha ele aqui na equação, olha, B igual a X mais 2Y mais 2Z. Vou escrever a equação aqui. B é igual a X mais 2Y mais 2Z. Vamos substituir os valores conhecidos. Então, 16, que é o valor de B, é igual a 2, que é o valor de X, mais 4, né? Que o Y vale 2, e 2 vezes 2 é 4, mais 2Z. Então, 16 vai ser igual aqui, ó, somando 4 com 2 dá 6, mais 2Z. E eu posso dizer que esse 2Z aqui vai ser 10, né? Eu passo 6 subtraindo, 16 menos 6 dá 10. Então, o Z vai ser 10 sobre 2, ou seja, 5. Vamos colocar aqui na tabela, então, que o nosso Z é igual a 5. Tá aí a questão resolvidinha, a tabela completinha.
depois de eu ler toda essa questão e compreender muito tudo que falou de química. Então, como a gente já leu, já fez, vamos para número 5. Considere o seguinte sistema linear. 2x mais y igual a 5 e 4x menos y igual a 7. Pede para resolver primeiro pelo método da substituição, depois pelo método da comparação e pelo método da adição. E pergunta qual você achou mais confortável. Eu queria ir direto na substituição, no método da adição, falar a verdade com vocês. Eu já estou numa preguiça monstruosa. Mas vamos fazer todos aqui e ver qual é o mais confortável. Então vamos pela letra A, pelo nosso método da substituição. Ele consiste em você escolher uma das equações e isolar uma das incógnitas no primeiro membro. Eu vou escolher aqui a primeira e você pode isolar tanto o x quanto o y. Naturalmente, eu vou isolar o y, porque ele já está aqui simplesinho, né? Está com o coeficiente 1. Então, para evitar fração, evitar mais complicações, eu não vou isolar o 2. Eu procuro sempre isolar aquele que aparece mais simples, né? Que está com o coeficiente 1. Então, eu vou dizer que os y é igual a 5 menos 2x, porque eu troco o x para o segundo membro, e se eu invertir o membro, eu tenho que inverter a operação. Então, na verdade, eu escrevi o y em função de x, né? Dependendo do valor de x, eu acho o valor de y. Feito isso, nós vamos na outra equação e vamos substituir o valor. Então, eu vou ter 4x menos 5 menos 2x, que é o valor que eu encontrei para y aqui em função do x, isso é igual a 7. Então, eu vou ter aqui 4x menos 5 mais 2x, multipliquei sinal, tá vendo? Olha, menos com mais do 5 deu menos com menos deu mais. Isso é igual a 7. 4x com 2x, termos semelhantes, eu vou somar, dá 6x. E 7 mais 5, que o ciclo estava negativo, e passa para lá positivo. Então, 6x vai ser igual a 12, x vai ser igual a 12 dividido por 6, e o valor de x, um pouquinho em frente, vai ser igual a 2. Então, achamos o valor de x usando o método da substituição. Agora, a gente volta aqui, olha, na primeira equação. Deixa eu colocar essa caneta mais fininha. E vamos achar o valor do y, né? Então, o y vai ser igual a 5 menos 2 vezes 2. O y vai ser igual a 5 menos 4. O valor de y é 1. Então, nós temos aí a solução do nosso sistema, que vai ser 2 e 1. Não importa o método que a gente use, a gente vai sempre ter que encontrar o mesmo resultado, né? A questão é que os métodos são diferentes porque cada um se aplica melhor a um tipo de sistema. Então, tem sistema que é mais fácil você resolver pelo método da adição, tem sistema que é mais simples resolver pelo método da substituição, e tem sistema que não sei o que, porque eu não sei porque que eles colocaram essa comparação aqui, achei muito desnecessário, mas vamos utilizar aqui na letra B o método da comparação para resolver o sistema 2x mais y igual a 5 sobre 4x menos y igual a 7. Achei bastante ofensivo pedir esse método. Então, mas brincadeira à parte, o método da comparação, que não é muito usual e não é muito prático também, ele consistiria na gente determinar possíveis valores aí para x e y que satisfaçam as duas equações. Então, eu poderia pensar aqui, olha, no caso da primeira equação, quais valores possíveis aí, né, de x e y, de forma que eu multiplique o número por 2, né, e some o resultado com y e chegue em 5. Aqui não é tão difícil a gente enxergar, ainda mais se nós já resolvemos lá o sistema, né? Então, não é difícil a gente enxergar aqui 2 vezes 2, que vai dar 4, mais 1 dá 5, né? Então, olha, 4 mais 1 igual a 5, ok. Então, a gente vê que é uma possibilidade aí, x igual a 2 e y igual a 1, sempre nessa ordem, x e y. E o método de comparação, ele diz o quê? Se eu achei esse par ordenado que satisfaz a primeira equação, eu vou ter que ver se ele satisfaz a segunda equação também. Então, quando eu substituo os valores de x e y na segunda equação, também tem que dar aqui a igualdade. Então, nós vamos ter aqui, olha, 4 vezes 2
menos 1 é igual a 7. Então, 8 menos 1 é igual a 7, a gente vê que está ok, né? 8 menos 1, de fato, vai dar 7, e nós utilizamos o método da comparação. Como eu disse, é um método muito pouco usual, porque não é tão fácil assim, dependendo do sistema, você ficar pensando e analisando quais os valores que seriam adequados para as duas frações, para as duas equações, né? Para quais valores a igualdade seria verdadeira. Então, é muito pouco prático, a gente não vê tanto assim falando sobre esse método. Muito provavelmente é por isso que o PET trouxe, né? Para a gente ver aí, comparar todos os métodos. E aí, na letra C, que eu deixei aqui para a gente resolver, a gente vai usar o método da adição. Este sistema, no geral, ele já está muito prontinho para receber o método da adição. Ele consiste em você somar aqui os termos semelhantes, tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha, 2x mais 4x, 6x. Y menos y vai dar 0. E 5 mais 7 dá 12. Então, 6x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 6. X é igual a 2. Já achei o valor de 2, tá vendo? Agora, esse método, ele dá certo quando a gente tem isso aqui, olha, uma mesma incógnita com o mesmo valor e sinais contrários. Porque na hora que eu somo, ele vai se anular, né? Então, y menos y dá 0. Se fosse, por exemplo, 2x e menos 2x, eu poderia usar o método da adição. Eu somo e eu já elimino uma das incógnitas. E aí, para você achar outro valor, você pega qualquer uma das duas equações, não importa qual, substitui, né? Troca aí o valor de x pelo que você encontrou. Então, aqui nós temos 2 vezes 2 mais y igual a 5. 4 mais y igual a 5. Então, y é igual a 5 menos 1, né? Então, nosso y aqui dá 5 menos 4, perdão, já estou louca com a resposta. Y é igual a 5 menos 4, então y é igual a 1. Então, esse sistema aqui, no meu entendimento, ele já está pronto para receber o método da adição. Então, para mim, o método mais confortável para esse sistema é o método da adição, tá? Mas você dê a sua resposta aí, né? Dê a sua opinião. Então, o método da adição. Gente, minha letra hoje está maravilhosa. Faz de conta que ficou bom. Então, o método mais confortável, no meu entendimento, é o método da adição. Você pode deixar aqui nos comentários qual método você achou mais confortável, né? E fala aí também o que você achou desse método da comparação. Você já tinha estudado ele? Provavelmente, alguns de vocês talvez não tenham ouvido falar. Não é mais muito comum ensinar esse método, né? Mas tá aí, em todos os 3 casos, a gente encontra o mesmo valor para o sistema. E é isso aí. Quando você vai resolver o sistema, não importa qual método você utiliza, o resultado é o mesmo. Agora, existem, como eu disse lá no início, sistemas que são melhores e mais fáceis e rápidos de resolver utilizando substituição. E existem aqueles que é mais rápido e fácil utilizando o método da adição. A comparação, a gente vai só ver aqui a título de curiosidade, mas de fato, dependendo do sistema e da complexidade do sistema, ele seria um método bastante inviável, tá? Mas deixa aí a opinião de vocês, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima correção.